A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos, né, juntos um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito da trajetória do cristianismo. E o livro em evidência, né, que nós vamos estar compartilhando, é o livro de EBD, Escola Bíblica Dominical. Na aula passada, nós já falamos um pouco a respeito da importância, da evidência e da relevância do estudo, do ensino, dentro dos períodos. E nós vamos continuar falando aqui, né, um pouco mais a respeito desse momento de homens de Deus como homens de reforma, né? Da reforma protestante, da pré-reforma, como Martinho Lutero, John Hus, enfim. Nós vamos ver um pouco mais a respeito da história verdadeira de homens de Deus que se posicionavam para benefício da sociedade. Então, a religião, ela não era exclusiva do clero, né? Ou seja, eu vivia um momento religioso, havia um momento religioso e havia um momento da sociedade. Não, esses homens vinham trazendo o ensino cristão para dentro da sociedade, ou seja, tentando evidenciar, tentando transmitir para a sociedade o conceito de Deus em comportamento. Então, eu não posso viver um momento, dividir isso. Eu vou viver um momento religioso e eu vou viver um momento social. E é isso o que nós vivemos hoje dentro da sociedade. Muitos se embriagam, muitos se afrontam, muitos maldizem, né? E aí, quando chega fora da igreja, quando chega na igreja, ele vai viver o ato religioso, né? Daquilo que ele entende que é correto. Então, não existe isso para Deus. E esses homens, na Idade Média, tentavam transmitir, influenciar a sociedade com o cristianismo, né? Tá certo? Hoje se perdeu, no século XXI, se perdeu muito esse conceito, em todas as áreas, né? Muitas igrejas viveram um momento do culto a Deus, mas quando sai dali, já não é a mesma coisa, já vem as adversidades, o comportamento não condiz com aquilo que foi pregado, ou com aquilo que foi ouvido, né? Tá certo? Muitos não valorizam mais a EBD, a escola, o ensino, porque o ensino, ele dá base, né? Jesus, ele pregava. Jesus, muitas vezes, pregava nas praças, nas casas. Jesus esteve na sinagoga, no templo, mas tinha um momento que Jesus parava para ensinar, e isso era o EBD de Deus. Era a escola de Deus. E Jesus fazia muito isso. E tinha muitos discípulos que seguiam Jesus por causa dos ensinamentos. Então, nós precisamos seguir a Jesus por causa dos ensinamentos também, não só por causa dos milagres, né? O milagre é bom e nós precisamos do milagre de Deus. Nós precisamos da pregação de Deus, da palavra profética de Deus. Mas nós precisamos muito mais do ensino, que é o que vai nos capacitar, é o que nos vai fortalecer. Escola Bíblica Dominical, o tema central desse livro, né, desse estudo, é formação integral do cristão.
Ou seja, eu preciso ser cristão, preciso ser crente na pessoa de Jesus, dentro e fora da igreja, dentro e fora da minha casa. Eu preciso ser integral. E é o que muitos não têm sido. Houve uma cisão. Eu tenho a minha vida social e não misturo com a religiosa. Ou seja, eu vou para a igreja, né? Ouço lá a palavra de pregação e depois da igreja, depois do culto, aí eu vou me beber, vou me embriagar, vou prostituir. Não existe isso. Quem faz isso verdadeiramente não vai alcançar o céu e a salvação da sua alma. Nós estamos no capítulo 4, né, unidade 1, capítulo 4, lição 1. Na reforma protestante, uma educação para todos. Estamos tratando aqui da reforma protestante. E nós vamos ver o que é a reforma, um pouco mais do que é a reforma protestante, que é trazer o conceito de Deus daquilo dentro da sociedade, daquilo que havia se perdido. Ou seja, muitos estavam vivendo, né, uma falsa religião ou uma religiosidade, né, com hipocrisia. E aí o protestantismo veio para cisar isso. Muitas ordens dos clérigos, as indulgências, ou seja, pessoas pagando por sua salvação, e aí nós vamos ver homens de Deus se colocando na posição. Não pode fazer isso, não. Martinho Lutero fez isso. Martinho Lutero foi um dos homens que criou a indulgência, né? Ou seja, para se construir a Basílica de São Pedro em Roma, muitos pagaram, você paga um tanto e você tem a sua salvação, você está ajudando a obra, então você tem a sua salvação. Mas depois nós vamos ver Martinho Lutero se convertendo e protestando, falando, não é assim não, o justo ele vai viver pela fé. E ele fala isso baseado no livro, na Epístola aos Romanos. Né? Nós vemos uma evidência de Deus, Deus abrindo os olhos de Martinho Lutero e tirando ele do catolicismo. E aí ele se tornou um protestante, né? Então, protesto contra os dogmas da Igreja Católica, né? Tá certo? Nós vamos ver um pouco a respeito disso. Introdução. Vamos ver muitos concílios para discutir a veracidade daquilo que estava sendo colocado diante do clero, né? diante da ordem papal. E aí começa a ver a pré-reforma, certo? A reforma protestante ocorre em um contexto marcado por grandes invenções, transformações na história da humanidade que proporcionaram uma nova maneira de pensar e ver e sentir o mundo. Ou seja, a história, a sociedade, ela vai sentindo os reflexos conforme a sua evolução. Né? E quando se trata de educação, os educadores, os responsáveis, principalmente pela educação cristã, têm que se adequar, têm que buscar uma equalização dentro desse contexto da história, né? Porque muito se perde. Hoje, no século XXI, nós temos uma grande dificuldade com relação à tecnologia, né? A tecnologia, ela é um jato, ela ela vem com uma velocidade de informação em cima da sociedade. E nós, ou a igreja como educadora cristã, ela tem perdas nisso, porque ela é um carro, né? Ela vem com uma velocidade tradicional, enquanto que a tecnologia ela vem evoluindo, vem se movimentando com velocidade.
E toda a transformação da história, ela requer um consenso para uma nova linha de projetos, para poder, colocar os conceitos de Deus dentro da sociedade. Então, a ideia, a visão, o empreendedorismo está em não só alcançar os que estão dentro da igreja, mas alcançar os que estão fora, né? Certo? Então, a reforma ela veio dentro desse contexto de mudança de história, o crescimento, a indústria chegando, e isso em termos, para a Idade Média, era era você implementar os conceitos de Deus dentro de uma sociedade que estava em movimento, em crescimento histórico, né? Em crescimento industrial. Tá certo? Então, cada momento, cada período vai requer sabedoria dos homens de Deus para implementar, para investir e para mudar. 4.1 fala do contexto da reforma. Martinho Lutero, ele foi um reformador, mas tem alguns homens que foram os ensinadores, os precursores, como John Wycliffe, como John Hus, né? que foi homens que participaram desse momento da quebra, né? Da quebra dos dogmas da Igreja Católica, ou aquilo que trazia uma religião, né? Até um tempo atrás, dentro da Igreja Católica mesmo, se fazia leitura, né, da missa no latim. Ou seja, que era para que as pessoas não aprendessem mesmo. Tá certo? Mas o contexto aqui é um contexto de mudança, de protesto, né? No final da Idade Média, começaram a ocorrer algumas mudanças no sistema educacional das universidades europeias. O humanismo da direção para o pensamento educacional para as realidades deste mundo, isto é, para as coisas que ocorriam na esfera da natureza. Ou seja, esse momento da Idade Média, a Europa já tinha universidades, né? Nós estávamos aí 100, 200 anos do descobrimento do Brasil, né? Pouco se falava, pouco se aprendia, pouco se alfabetizava, e a Europa já tinha universidades. E dentro das universidades, homens de Deus já traziam a ideia do conceito de Deus, do cristianismo, ou seja, do comportamento cristão. E não é comportamento cristão no sentido de liturgia, de culto, mas no sentido de comportamento na sociedade. Ou seja, precisavam influenciar as crianças e os adolescentes a um bom comportamento, né? Tá certo? No 4.2, vai falar um pouco aí a respeito dos educadores da pré-reforma. Ou seja, viria a reforma, mas a base estava sendo montada, né? E John Wycliffe e João Hus, eles foram os precursores aí desse pensamento, dessa ideia, precisamos mudar, né? As nossas crianças estão se perdendo, então a ideia não era uma ideia lá dentro da igreja, é uma ideia social, é uma ideia da sociedade, trazer a palavra de Deus para a sociedade, né? Não era só lá dentro da igreja, a ideia era no sentido amplo, né? A projeção era panorâmica. E aí nós vamos ver aqui que as propostas educacionais e os ideais defendidos por John Wycliffe e John Hus foram com as boas sementes do grande movimento
que germinou na Reforma Protestante. Então, está aí, homens de Deus, homens que foram despertados por Deus para barrar esse conceito de religiosidade. Ou seja, um autodomínio do clero, um autodomínio papal, até no sentido político. E não era isso que Deus queria. Né? Deus queria uma sociedade influenciada pela palavra de Deus, pelo comportamento e o perfil de Deus. No 4.2.1, ainda tratando dos educadores da pré-reforma, nós vamos ver que John Wycliffe, um teólogo e professor reformador religioso do século XIV, foi considerado precursor de Martinho Lutero e João Calvino. Propôs uma reforma religiosa na Inglaterra, que só iria se concretizar 2 séculos depois. Ou seja, cada nação, ela externa o seu perfil, expressa a sua cultura baseado numa história. A Inglaterra recebeu a influência do cristianismo, de homens de Deus que pararam e transferiram, não só para a igreja, mas para a sociedade, a influência da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então, eles não estavam preocupados com uma religião, eles estavam preocupados com o resultado final de uma sociedade que precisava estar embasada no conceito de Deus, na proposta de Deus, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. No 4.2.2, ainda falando da pré-reforma, nós vamos ver que João Hus ou João Hus, né? Por volta de 1369, né, em Constância, nós vamos ver aí, que ele foi um pensador e reformador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Né? Homens que estavam despertados, preocupados com a sociedade, preocupados com a salvação. Esses homens visionaram um projeto baseado nas epístolas, nas cartas de Paulo. Tá certo? Cartas com sabedoria. Então, tudo aquilo que elas aprendiam e entendiam daquilo que Paulo queria passar, eles influenciavam a sociedade, educando as crianças e os adolescentes. E, com isso, havia uma germinação de comportamento ideal. Ou seja, menos violência, né? Menos ira, menos divisão, né? Uma sociedade mais fincada, mais embasada, uma sociedade promissora. A educação ela vai concorrer, no final, para o desenvolvimento de uma sociedade. E é isso que esses homens enxergavam, baseado nas Escrituras Sagradas, não baseado somente na escola secular, porque hoje a escola secular ela visa a ciência, né? Eu vou me formar engenheiro, eu visei nisso. E não trata com a parte espiritual, a parte comportamental, né? A parte psicológica do ser humano, no sentido e embasado nos conceitos de Deus. Até a psicologia se perdeu, porque não usa o conceito cristão, conceito de Jesus, conceito de Deus. A reforma da igreja e da escola. Então, são 2 momentos, né? Nós vamos ver pessoas que estavam cegas, né, no sentido intelectual e espiritual, e quando Martinho Lutero se posiciona, vai haver uma mudança, o povo desperta, precisamos mudar mesmo.
estamos perdendo a nível de sociedade, né? Tá certo? Os reformadores, a exemplo de seus antecessores, não acomodados com a situação de cegueira intelectual e espiritual que se encontrava, o povo se posiciona em favor de grandes mudanças. Há sempre uma necessidade, né, de mudança. O povo precisa sentir a mudança, e é claro que é uma mudança para melhor, né? Por isso, muitas vezes, o povo se propõe e se coloca num ato de votação esperando uma mudança, uma melhor mudança. Mas pelo fato da sociedade não estar embasada nos conceitos de Deus, né, os nossos governantes, ou os políticos, ou as propostas, né, as propostas e as campanhas políticas não estão embasadas no conceito de Deus. Então, é uma perda, porque é corrupção, porque é dano, né? Martinho Lutero, um dos grandes nomes aí dessa mudança, né? Foi um pivô da história do protestantismo, porque ele estava lá dentro, ele fazia parte do mosteiro. Era um homem que veio de uma família rica, estudou, né? Mas de repente falou, não, eu quero ir para o mosteiro, porque ele queria servir a Deus. Só que dentro do mosteiro, ele começou a descobrir que muitas coisas que estavam, muitas regras colocadas lá dentro, não combinavam, né? Não harmonizavam com as escrituras sagradas. E aí Martinho Lutero se posiciona contra. Então, nós vamos ver que o momento em que ele firmou as indulgências para a construção da Basílica de São Pedro de Roma. Mas depois, logo em seguida, lá na frente, anos depois, ele entra e protesta, fala, não, o justo vai viver pela fé. Então, eu não posso pagar pela minha salvação. E é isso que aconteceu, né? Por isso, templos suntuosos em Roma, embasados em indulgência, ou seja, muitos pagaram para que toda aquela riqueza e todo aquele ouro fosse colocado nas paredes. Isso a título de salvação. E foram enganados. Porque o justo, ele vai viver pela fé em Cristo Jesus, mesmo sendo pobre ou sendo rico, né? Teólogo e professor nos cursos sobre Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus, divulgou em 1514 a bula de Leão X, ou seja, o perdão pelos pecados para quem participasse financeiramente da construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Então, Martinho Lutero estava envolvido, né, com esse conceito, mas depois isso vai mudar. Porque aí Martinho Lutero vai começar a passar a ser um protestante, ele vai protestar contra aquilo que ele mesmo pregou. E isso nós vamos ver na próxima lição, né? A nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Certo? Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, né? Participe, faça os comentários, participe conosco, né? Sejam daqueles que vai estar divulgando, através desse canal, a palavra de Deus, né? Divulgando, tá certo? No nome de Jesus, um forte abraço para todos.